Olha, eu vou começar mostrando algumas fotos. Isso são pessoas tentando sacar, são todas fotos de hoje. São pessoas tentando sacar os R$ 600 que o governo Bolsonaro está pagando. O governo Bolsonaro foi obrigado pelo Congresso a pagar R$ 600 para cerca de 50 milhões de pessoas. O governo Bolsonaro queria pagar apenas R$ 200. Mas é revoltante, como você vê nas fotos, a aglomeração e a humilhação que o governo Bolsonaro faz as pessoas passarem para receber essa esmola de R$ 600. Ah, Thiago, R$ 600 não é esmola, é ofensivo falar isso. É esmola, sabe por quê? Porque o governo tem dinheiro para pagar muito, mas muito mais. O Congresso aprovou R$ 600, o governo Bolsonaro queria pagar, eu repito, só 200. O Congresso aprovou e pressionou muito para o Bolsonaro começar a pagar R$ 600. E aí o governo Bolsonaro faz o quê? Cria todo tipo de dificuldades, coloca todo tipo de barreiras para que essas pessoas não consigam sacar o dinheiro. Como você vê as aglomerações, sabe por que tem aglomeração? Primeiro, algumas dessas fotos e muitas das aglomerações no Brasil são em frente à sede da Receita Federal, porque o governo Bolsonaro colocou uma regra que só existe no Brasil. Eu pesquisei na Polônia, eu pesquisei na Espanha e eu pesquisei nos Estados Unidos. Só existe essa regra no Brasil de que as pessoas com CPF irregular, na Polônia, Espanha e Estados Unidos é outro documento, mas enfim, o documento no Brasil se chama CPF. As pessoas com CPF irregular não podem sacar o dinheiro. Agora pensa, as pessoas mais pobres são exatamente as que mais têm a tendência a ter o CPF irregular. E essas pessoas têm que fazer fila. A Globo mostrou hoje no jornal hoje pessoas que estavam na fila desde ontem às 8 da noite, pessoas que não têm nem máscara, aglomeradas por mais de 12 horas para regularizar o CPF para poder pegar esses R$ 600. Então o Bolsonaro vai criando barreiras. Para piorar, você acha, não, mas tudo bem, é só o CPF? Não. O governo Bolsonaro, a Caixa Econômica Federal, que é administrada pelo governo Bolsonaro, ontem a Caixa anunciou que quem digitou errado algum dado, quem escreveu errado algum dado no cadastro para essa renda emergencial, não vai poder corrigir. Então, se alguém digitou um nome errado, um número do CPF errado, um número do RG, qualquer coisinha errada, essa pessoa não vai receber o dinheiro. Não custa nada para a Caixa fazer um sistema em que você pode editar para reenviar os dados. Mas não, eles querem criar mais barreiras para que a pessoa não possa receber esse dinheiro. E uma coisa, hoje eu vi a Globo falando, no mesmo jornal, Jornal Hoje, mas de manhã também, olha, o governo vai gastar 9 bilhões de reais para pagar para não sei quantas milhões de pessoas essa renda emergencial. O governo Bolsonaro deu 1,2 trilhão de reais para os bancos em menos de 24 horas. O mesmo governo Bolsonaro que está dizendo que vai pagar essa renda emergencial até o dia 2 de maio. Gente, dia 2 de maio vai fazer um mês que a renda emergencial foi aprovada pelo Congresso. O Bolsonaro demorou 3 ou 4 dias para sancionar, que é simplesmente assinar, e ele vai demorar um mês para pagar. As pessoas estão cada vez mais pobres, as pessoas não têm de onde tirar o sustento e o governo Bolsonaro não faz nada. Para os bancos ele arranjou 1,2 trilhão. 1,2 trilhão em bilhões, essa renda emergencial que a Globo falou com pompa que o governo vai investir 9 bilhões de reais, 1,2 trilhão é como se fosse 1.200 bilhões. O governo Bolsonaro deu 1.200 bilhões para os bancos e está dando 9 bilhões para as pessoas. É uma esmola. Então é por isso que eu, Thiago, digo que é esmola. Deixa nos comentários, você acha que é esmola? Agora vamos falar mais sobre isso e como os bancos estão cada vez mais picaretas. E como o governo Bolsonaro está assim com os bancos, o Guedes está rindo à toa nessa crise. O Paulo Guedes, se alguém feliz com essa crise, se chama Paulo Guedes. Mas antes disso, você quer ver o governo Bolsonaro cair, você sabe que é um desgoverno, você quer que a verdade seja dita para as pessoas, se inscreve no canal e curte o vídeo. É 1 segundo se inscrever, é de graça, é só clicar, 1 segundinho, você está inscrito e vamos aqui fazer oposição ao desgoverno, porque esse desgoverno está fazendo de tudo para dificultar a vida do cidadão e para exterminar o cidadão, porque essa crise vai exterminar pessoas, não vai matar, vai exterminar. Porque matar é quando é um acidente, é quando o vírus matou a pessoa, mas o governo está fazendo tudo. Não, quando o governo coloca barreiras, o governo está exterminando a sua própria população. É isso que o Bolsonaro está fazendo, é um genocida. Pois bem, vamos agora falar sobre os bancos. O Itaú anunciou ontem, e os bolsominions comemoraram, bolsominions comemorando, que o Itaú vai doar 1 bilhão para o combate ao coronavírus.
O Itaú foi condenado essa semana por uma fraude fiscal de 3 bilhões e meio na Prefeitura de São Paulo. O Itaú, só na cidade de São Paulo, o Itaú cometeu uma fraude de 3 bilhões e meio. Fraude é quando, uma fraude fiscal é quando o banco comete algum crime, maquia documentos ou faz alguma coisa para não pagar impostos. E não pagou 3 bilhões e meio só na cidade de São Paulo. E o município de São Paulo multou o Itaú por conta dessa fraude fiscal. Então, o que o Itaú vai doar para o combate ao coronavírus é menos de 1/3 do que o Itaú roubou de dinheiro público. Porque quando alguém comete um crime para não pagar imposto, no caso crime de fraude, é como se fosse roubar dinheiro público, porque o imposto é dinheiro que vai para o município, dinheiro público que vai acabar indo para saúde, educação, transporte, moradia, segurança e tudo mais. E quando o banco não paga 3 bilhões e meio, que para uma cidade é uma boa verba, é uma verba muito grande, é como se fosse roubar dinheiro público. Então, o dinheiro que o Itaú vai doar para combate ao coronavírus equivale a menos de 1/3. 1/3, ó. Menos de 1/3 é o que o Itaú está doando. Só que tem uma coisa, sabe para quem o Itaú vai doar esse dinheiro para o fundo para o combate ao coronavírus? Para a Fundação Itaú. O Itaú está pegando dinheiro de um bolso e colocando no outro bolso. É isso que o Itaú está fazendo, e está fazendo um marketing gigantesco. Só que o Itaú, como eu falei aqui atrás, é um dos bancos que ganhou parte desses 1,2 trilhão. Então vamos falar em bilhões. O Itaú ganhou 1.200 bilhões, não só o Itaú, mas outros bancos. Os bancos ganharam 1.200 bilhões do governo Bolsonaro. Em uma coisa assim, ó, o Paulo Guedes liberou esse dinheiro em menos de 24 horas. Dava para pagar 6 mil reais para cada cidadão brasileiro. 6 mil reais para mim, 6 mil reais para você. Se você está assistindo esse vídeo com alguém, 6 mil reais para cada um. Se tem 5 pessoas aí na sua casa assistindo ao vídeo, 6 mil reais para cada uma dessas 5 pessoas. Vocês iam ganhar 30 mil reais se o governo Bolsonaro pegasse esse dinheiro que deu para os bancos e distribuísse para cada cidadão brasileiro. Rico ou pobre, até os bilionários, até o dono ia ganhar 6 mil reais. Nós temos 200 milhões de habitantes, 1,2 trilhão daria isso, 6 mil reais por pessoa. Mas não, o governo Bolsonaro vai pagar 600 reais por pessoa e eu fico bravo quando eu vejo parlamentares dizendo e fazendo assim uma propaganda, olha, conseguimos aprovar 600 reais. Não, eles não deveriam estar felizes, deveriam estar tristes. 600 reais é uma esmola comparado ao dinheiro que o Brasil tem e que poderia dar. E comparado ao que as outras nações, aos países de primeiro mundo, estão dando para a população ficar em casa. Tem país que está pagando 80% dos salários para que as empresas não demitam. Tem país que está pagando 100% dos salários. Tem país que está pagando 50%, tem país que está pagando 20%, o Brasil está pagando 0%. O Brasil só está pagando para os informais e para os desempregados. Quem tem uma empresa e tem funcionários, aí tá ferrado. Aí, se você tem uma empresa e tem funcionários, você sabe que você está ferrado. Se você é funcionário de uma empresa micro ou pequena, você também sabe que você está ferrado e que o seu emprego está com os dias contados, porque o governo Bolsonaro não vai ajudar a empresa e não vai te ajudar. Você não é informal, você não é desempregado ainda, então você que se dane. Isso é o que o governo Bolsonaro quer. E os bancos lucrando muito. Mas não se preocupe, porque se você precisar de crédito, porque você vai ficar em dificuldades financeiras, os bancos estão todos oferecendo crédito. Só que eles dobraram os juros. Então, se você pegar 1.000 reais e você não pagar, daqui um ano você está devendo 7, 8, 9 mil reais. Daqui 2, 3 anos você está devendo 15, 20, 30, 50 mil por causa de 1.000 reais que você pegou hoje. E os bancos, daqui a um tempo, quando você não pagar, eles vão ligar para sua casa e vão falar, olha, senhor, senhora, você pegou um empréstimo, você não pagou, você está me devendo aqui 20 mil reais, mas eu vou te fazer uma pechincha, você vai me pagar só 5 mil, eu vou parcelar para você ainda, você vai ficar 3 anos me pagando esses 5 mil reais. Tudo bem? Aí você vai falar, pô, melhor pagar 5 do que pagar 20. Você vai aceitar parcelar, esse é o esqueminha dos bancos no Brasil. Já bem, eu já morei em 4 países, eu tenho amigos de mais de 30 países e eu falo sobre isso, sobre política, sobre economia, sobre banco com eles todos. Isso eu garanto, só existe no Brasil. Você pega 1.000 reais, de repente por causa de 1.000 você está devendo 20 e o banco te faz uma pechincha que aí você paga 5. Você pegou 1, mas você está pagando 5. 5 vezes mais, o banco está ganhando 400% em cima de você. Não existe em lugar nenhum do mundo. E aí você se torna um escravo econômico do banco. Por quê? Porque agora você vai ficar 1, 2, 3 anos pagando uma dívida que era só de 1.000 reais, porque agora você tem que pagar 5. Só existe no Brasil. E quando alguém diz, o governo Dilma tentou, vamos abaixar os juros no Brasil, há
Coincidência ou não, aquelas manifestações de junho de 2013 aconteceram 10 dias depois que a Dilma anunciou em rede nacional que ia fazer de tudo para baixar os juros no Brasil, porque são os juros mais altos do mundo, os juros bancários. Não conseguiu. Claro que não conseguiu, porque a partir daqueles protestos de 2013, a Dilma nunca mais foi a presidenta do Brasil. Ela até ganhou a eleição em 2014, mas ela nunca mais governou. 2014 era ano de eleição, a Dilma ficou só se defendendo. Em 2015 ela não governou nada, a Dilma não fez nada em 2015, ela era uma presidenta decorativa, não tinha o que fazer. O Congresso não deixava a Dilma fazer nada, o Congresso patrocinado pelos bancos, por esses mesmos bancos que quando doam 1 bilhão fazem um escarcéu. Esse é o panorama do Brasil, e cada vez que você vê um amigo seu, um conhecido seu, saindo na rua, furando essa quarentena, indo na farmácia... Gente, tem farmácia delivery em quase todas as cidades do Brasil. Aqui em Maceió, onde eu moro, eu achei umas 30 farmácias delivery só em volta da minha casa, num raio de 2, 3 quilômetros, umas 30. É só procurar no Google e você vai achar dezenas. Tem farmácia delivery, tem mercadinho delivery, tem supermercado delivery. Hoje em dia tudo está sendo delivery. Então só sai de casa praticamente, a não ser que você tenha que trabalhar ou que você more num lugar que realmente não tenha nada delivery e você já tenha pesquisado. Nas cidades grandes só sai de casa quem quer. Se você puder ficar em casa de quarentena, fique e peça tudo delivery. Não saia para ir no mercado, não saia para fazer alguma coisa que você não precisa fazer. Cada uma dessas pessoas que estão saindo na rua sem precisar, são pessoas, principalmente os bolsominions, o gado bolsonarista, esses que querem que a quarentena acabe. Cada um deles saindo na rua, eles são responsáveis não apenas por mais mortes, mas para que a crise dure mais, porque depois o lockdown vai ser maior, vai ser mais longo, porque o lockdown que poderia durar um mês e meio, 2 meses, 3 no máximo, vai acabar tendo que durar 4, 5, 6 meses, porque o número de casos vai ser muito maior graças a essas pessoas que estão furando a quarentena, graças a esses bolsominions que fazem carreata. E perceba, os bolsominions, eles protestam para que abra o comércio todo dentro dos seus carros, com o vidro fechado e muitos usando máscara mesmo dentro do carro. Eles não saem em passeata sem máscara. Eu vou respeitar os bolsominions assim que todos eles saírem para passeata pedindo a abertura do comércio, todos eles a pé, sem máscaras e, de preferência, assinando o atestado de que é só uma gripezinha. Se precisar de voluntários para injetarem o vírus nessas pessoas, para que essas pessoas testem as vacinas novas, eles sejam voluntários de graça, afinal é só uma gripezinha, e que se eles ficarem doentes, eles não vão para o hospital, porque afinal hospital é coisa de petralha, é coisa de golpista, de comunista, ou do jeito que eles chamam a gente que quer a quarentena, que entende que precisa do lockdown. Então, quando eles fizerem isso, eu vou começar a não respeitar, que Bolsonaro não é nem gente, não dá para respeitar esse tipo de ser, de criatura, mas eu vou começar agora eu vou te tratar como um animal, não como o que você é, que é fascista. Porque para mim, fascista não é nem gente, nem animal, tá muito abaixo. Eu vou começar a tratá-los como gado, pelo menos. Que pelo menos o boizinho, a vaquinha, eles são gado, são, assim, animais de bem. Bolsominion não é. Até quando eu chamo eles de gado, desculpa ao gado, aos animais. Eu não tô querendo ofender, não. Então esse é o panorama no Brasil. Temos um presidente genocida que não quer pagar a população, mas que paga os bancos. Temos bancos corruptos que roubam dinheiro público. E eu nem falei aqui, o Itaú faz 2 anos, ainda era governo Temer, os fiscais da Receita Federal perdoaram uma dívida de 25 bilhões do Itaú. Uma dívida com a Receita Federal de Impostos. Então temos bancos corruptos que compram fiscais para perdoar dívidas, bancos criminosos que cometem fraudes, e temos um monte de oportunistas tentando aparecer agora na crise dizendo, olha, tô aqui doando dinheiro, olha, tô aqui, por exemplo, a Vale matou 400 pessoas ali em Brumadinho, mas agora tá doando 5 milhões de testes e fazendo um grande marketing porque vai doar 5 milhões de testes. 5 milhões de testes não cobrem as vidas das 400 pessoas que a Vale matou em Brumadinho, nem das pessoas que a Samarco matou em Mariana, e nem de todo o caos ambiental que eles causaram. Mas o marketing deles faz com que pessoas, principalmente da direita, comecem a falar, nossa, o Itaú, que banco bonito, nossa, a Vale, que empresa legal. Não são. São apenas criminosos que estão criminosos oportunistas que estão tentando aproveitar o momento de crise para ganhar clientes novos, para ganhar um pouquinho de marketing, para melhorar a imagem da empresa. É isso, gostou do vídeo? Curte, compartilha, se inscreve no canal e vamos fazer oposição ao desgoverno? Sim,
Vem com a gente, é um segundinho se inscrever e é de graça. Falou!